que você tá fazendo isso que você tá fazendo? Não, de verdade mesmo, fala pra mim, qual que é o teu propósito? Com o seu trabalho, com a sua família, com os seus recursos, com os seus relacionamentos? Qual que é o teu propósito? Aonde que você quer chegar? Porque fazer só por fazer, já tá todo mundo fazendo, né? Mas aonde que você quer chegar com isso? O que que você tá fazendo pelas outras pessoas e para você mesma também? O que que você tá fazendo para você? Ou você só tá fazendo, você só tá se movimentando, você só tá indo cegamente, vagueando por essa roda ambulante chamada vida? Qual que é o teu propósito? Loba maravilhosa, você está no podcast Loba Deusa, que agora, além de estarmos aqui no Spotify, no nosso canal no WhatsApp, também estamos aqui pelo YouTube. Então, se você não me segue nesse canal, me siga também, @BiaVianaLoba, em todas as redes. A gente acabou de passar por um eclipse babadeiro no signo de Aquário. Inclusive, aqui no canal do YouTube, eu deixei um vídeo para vocês falando sobre esse eclipse, que, estando no signo de Aquário, mexe profundamente com os nossos valores, com aquilo que a gente acredita. Porque a gente está aqui, enquanto seres humanos, por mais que a gente se dê muitas vezes uma certa desculpa de que a gente vive mais isolado e tudo mais, não é assim que funciona. A gente está vivendo em sociedade. Mesmo que você fique isolada na sua casa, você está em sociedade. O que você está fazendo dentro da sua casa tem um impacto na vida das outras pessoas. Ah, mas eu não estou fazendo nada. Pois é, você é um ser humano neste corpo, dentro deste mundo que não está fazendo nada, pelo amor da deusa. Levanta a bunda do sofá e vai fazer alguma coisa então, né? Que você acha que você está aqui não fazendo nada, você está consumindo recursos, você está consumindo água, você está consumindo alimentos e você não está fazendo nada para devolver para esse mundo aquilo que você consome. Aí não, né, deusa? Pelo amor de Deus, vamos lá. Mas, Bia, eu trabalho, eu me relaciono, eu faço tudo isso, mas eu vou trabalhar falando, ai, Deus, mais um dia, vamos lá trabalhar e não sei o que lá. Pelo amor da deusa, seu trabalho é o teu sustento. Ai, mas de novo eu vou ter que ir me relacionar com aquelas pessoas e sei lá mais o quê. E a gente vai indo arrastada pela vida, que só pela deusa, né? O que tá te faltando, mulher, é propósito. É fortalecer os seus valores e não só fortalecer os seus valores. Porque os seus valores, muitas vezes, eles estão aí, sabe? Mas é sustentar os seus porquês. Por que você está indo trabalhar? Às vezes a gente tem a visão de que não, é só pelo dinheiro, eu vou porque eu preciso pagar minhas contas, né? E se você tá presa nessa visão, realmente, trabalhar vai ser um pé no saco, né? Quem que quer, sabe? Tem tantas outras oportunidades, então por que você não vai fazer uma coisa mais legal para você, né? Não, mas vai arrastada para esse lugar. A gente precisa encontrar um propósito mais profundo, que traga esse sentimento de que você realmente está sendo útil para a sociedade de alguma forma, de que você realmente está contribuindo para a sociedade de alguma forma, que você não está só fazendo isso pensando no teu próprio umbigo, que no fundo, não deixa de ser isso, né? Mas é importante da gente ter também esse senso de coletivo, de comunidade, né? O que eu tô fazendo aqui, não só por mim, mas também pelas outras pessoas. Então, no meu trabalho, qual que é a minha função ali? Será que, além do ganhar o dinheiro, será que eu não tenho ali uma função, talvez, de contribuir também com a vida dessas pessoas? Porque, às vezes, a forma como eu falo, a forma como eu me coloco, a forma como eu me posiciono, às vezes eu tô levando muito mais para as pessoas que estão ali ao meu redor do que eu penso que eu tô levando. E quando eu trago esse senso de propósito, eu, Bia, por exemplo, por que eu venho aqui todo santo dia gravar um podcast para vocês? Porque eu já fui essa mulher que ficava o dia inteiro com a bunda sentada no sofá, toda requenguela, esculachada, comendo um monte de porcariada
e sem conseguir funcionar no mundo. Porque eu tinha traumas, porque eu tinha bloqueios internos que não me permitiam sair daquele lugar. E foi ver mulheres bem arrumadas, fortes, transmitindo mensagens inspiradoras e com propósito. Foi vendo essas mulheres que eu saí daquele lugar. E hoje eu vejo mulheres nesse lugar e eu falo, poxa, se eu conseguir sair dessa energia, então por que não levar essa energia também para outras mulheres? Por que não levar esse sol em leão, esse brilho no mundo que me invade todo dia? Por que não compartilhar isso com outras pessoas, com outras mulheres, homens também, que eu sei que tem homens que me acompanham aqui, mas por que não, né? Então, você ter um propósito, porque ficar aqui falando, olhando para esse negócio aqui com o microfone na mão, não é legal também não, gente, porque eu gostaria de estar vendo vocês aqui, sinto falta. Mas eu sei que alguém vai assistir, então eu venho e faço. E o dia que eu desanime, eu falo, não vou fazer, porque, poxa, que saco, eu lembro, putz, eu preciso fazer isso. Porque tem pessoas que vão precisar de mim. Porque tem pessoas que talvez estejam ouvindo esse podcast, que talvez estejam se beneficiando desses insights, dessas mensagens que eu tô trazendo. E eu tenho um senso de que existem outras pessoas que podem estar precisando de mim. Não significa que elas estão, porque pode ser que ninguém escute esse negócio aqui, eu tô falando com o vento. Vai saber. Se você tá ouvindo aí, comenta aqui pra eu saber também. Mas pode ser que tenha pessoas que vão se beneficiar. Pode ser que para esse trabalho que eu acho um saco, existem pessoas ali que estão se beneficiando da minha energia, só da minha presença ali, a minha força, a minha história de vida. Às vezes não é nem o trabalho em si, mas um colega que está ali comigo, que todo dia se anima de ir trabalhar, porque sabe que eu vou estar lá, sei lá. Eu trabalho sozinha, né? Então, sozinha entre aspas, né? Mas você que trabalha ali com outra pessoa diretamente, né? Vai saber. Se a gente não tem esse senso coletivo muito bem firmado, a gente acaba desanimando mesmo, a gente acaba fazendo as coisas mais arrastada, a gente acaba que muitas vezes procrastina, negligencia, porque a gente não tem um propósito. E o propósito não é só aquele propósito onde você pensa em você. Porque no fundo, é sempre sobre a gente. A gente vai trabalhar porque a gente precisa de dinheiro, óbvio, né? Eu tô usando um exemplo de trabalho aqui porque é o que tá vindo na minha cabeça, gente. Mas apliquem para qualquer coisa na sua vida. Mas, além desse lugar do só eu preciso ter um outro propósito. Ah, eu vou começar uma empresa, eu quero começar um negócio próprio. Por que que você vai fazer isso? Ah, porque eu quero ganhar dinheiro. De verdade, ser bem honesta com você e por experiência também. Se você vai fazer alguma coisa só por isso, rapaz, nos terceiro desafio você vai desistir, porque você vai falar, ok, vou arrumar um trabalho CLT que não vale a pena, é mais fácil. Agora, se eu tenho um propósito, por exemplo, quando eu comecei com a Dudu Cakes, que inclusive estou voltando com ela também, quando eu comecei com ela, o meu propósito era levar para as pessoas doces mais saudáveis, porque a gente vai sentir vontade de comer doce, é inevitável, mas a gente pode fazer isso sem judiar tanto do nosso corpo. Então, o meu propósito com a Dudu Cakes, além de trazer uma fonte de renda para minha família, é também beneficiar a saúde das pessoas de alguma forma, né? Para as pessoas se alimentarem melhor, diante de tantos doces que fazem tão mal para a nossa saúde. Existe um propósito que alimenta aquela ideia. E quando a gente fala sobre esse eclipse em Aquário, essa energia de Aquário, ela leva a gente exatamente para esse lugar. Qual que é o meu propósito pensando um pouco mais além de mim? Precisa ser nem no mundo, eu quero impactar o mundo. Talvez não seja o mundo, mas eu quero impactar, sei lá, a vida do meu colega de trabalho. Eu vou lá trabalhar porque aquele cara tá passando por um momento difícil e talvez só de eu estar ali do lado dele eu vou ajudar ele. Ou eu vou trabalhar porque tem aquele cliente que ele tem dificuldade de resolver as coisas e toda vez que eu tô ali eu consigo ajudar ele. Eu vou trabalhar porque, sei lá, o lugar onde eu vou ali, eu interajo com as pessoas e eu vejo que a energia muda. Eu vou, ai, eu vou me relacionar porque eu quero, eu percebo que
Faz bem pra mim, faz bem pra outras pessoas quando eu tô ali naquele ambiente. Deixa eu baixar um pouquinho a câmera aqui. Enfim, são N propósitos, né? E cabe a você entrar em contato com o que tem no seu coração para você encontrar esse propósito e para você se fortalecer nesse propósito. Porque a partir do momento que você tiver esse propósito, a vida ela vai começar a testar. Será que você realmente está firme nisso? Será que é realmente isso? E esse propósito que você vai encontrar aí no seu coração, você percebe que ele tem fundamento quando ele se conecta com os seus valores. Por exemplo, eu, Bia, e isso foi uma coisa que veio com o meu filho, por isso que chama Dudu Cakes. Eu já tô fazendo propaganda da Dudu Cakes, né? Mas não é pra fazer propaganda, não. É que é o exemplo que eu tenho pra dar pra vocês. Mas a Dudu Cakes, o próprio nome já fala, né? Bolos do Dudu. Esse valor pela saúde nasceu junto com o meu filho. Porque foi vendo ele falando, poxa, eu tô colocando uma pessoa no mundo. Pelo menos eu quero dar uma boa alimentação para ele, né? Para ele não ter uma alimentação tão zoada como eu tinha antes de eu ter ele. Só que aí eu percebi que eu precisava mudar a minha alimentação para eu conseguir mudar dele, porque eu tinha que ser exemplo, né? Então eu fui diminuindo o açúcar, eu fui diminuindo vários outros alimentos que eu via que não eram legais para o corpo, para dar esse exemplo para ele poder se alimentar melhor. E no meio disso tudo, a Dudu Cakes foi nascendo. Porque daí eu vi que eu estava fazendo os bolos para ele e tinham mais pessoas que podiam se beneficiar disso. Então tem um fundamento. Está conectado com o valor que eu tenho no meu coração, que é pela saúde, que é pelo corpo. E não significa que eu vou me tornar uma pessoa perfeita, porque às vezes a gente tem isso, né? Então, a partir do momento que eu defini que eu tenho ali um propósito, um valor, eu não posso mais cometer erros, porque se eu cometo erros, eu não sou digna. Ha! Aí você se sabota, você regaça com tudo. Então, junto com isso, de você definir o seu propósito, o seu valor, os seus valores, você precisa também afirmar dentro de você, firmar no seu coração a sua humanidade. Porque eu posso ser uma pessoa que preza pela verdade, então eu tenho um compromisso com a verdade. Mas vai chegar um determinado momento que eu vou me ver numa situação que eu não vou conseguir ser verdadeira. Putz, agora eu sou o pior ser humano do mundo. Não, né? Você só errou. Você só errou. Poxa, eu tenho um valor com a minha saúde, eu prezo muito pela saúde do corpo e tudo mais. Aí eu vou lá e comi uma porcariada. Sou o pior ser humano, não mereço. Não, você é ser humano, você só é um ser humano. Tira o pior, você é ser humano. E ser humano erra. Não é sobre ser mulher, nem sobre ser... O ser humano erra. A gente erra. Mesmo que a gente tenha aquele valor. A diferença é que quando você tem aquele valor, aquele princípio dentro de você e você comete um erro, você também sabe como corrigir aquele erro. Poxa, se eu tenho um compromisso com a verdade e eu mentir para uma pessoa, eu vou lá me retratar, eu vou lá agora conversar com ela e expor a verdade, falar o que tem no meu coração. Se eu tenho um compromisso com a minha saúde, eu vou lá e como alguma porcaria, eu vou lá e conserto. Eu vejo como que eu posso, por que eu comi isso aqui? Como que eu posso melhorar isso aqui? O que eu posso fazer? Né? Então, isso para tudo na nossa vida. Eu dei alguns exemplos aqui, mas você leva no seu coração e aplica para outras situações que você vê que cabem também. Mas que a gente consiga usar da energia desse eclipse, que ele é forte, como eu falo no vídeo, eclipses não são eventos fantásticos e maravilhosos, muito pelo contrário. Eclipses, desde os primórdios da humanidade, eles representam desenrolar de situações, mau presságio. Então, tudo que está empacado desenrola, seja aquilo bom ou ruim, tá? E esse eclipse em aquário, ele desenrola situações envolvendo o nosso coletivo, a nossa comunidade, e situações internas envolvendo os nossos valores, a nossa autenticidade, porque eu não tenho como eu ser uma pessoa autêntica, e autêntica é uma pessoa que é fiel à sua verdade.
Sabe essas pessoas que eu já fui muito essa pessoa e eu vejo muitas pessoas assim. Essa pessoa que quando ela tá com um grupo, ela é de um jeito. Então, quando você tá no seu trabalho, você age de um jeito. Quando você tá com a outra fulana, você age de outro jeito. Quando você tá com a sua família, você age de outro jeito. Quando você tá não sei na onde, você age de outro jeito. Não é uma pessoa autêntica. Não é. É uma pessoa que tá buscando o quê? Pertencimento. Tá buscando se encaixar. Só que através de um lugar de insegurança. Então a gente precisa aprofundar um pouquinho mais na gente mesma e ver isso para conseguir mudar isso e falar, poxa, eu não tô sendo autêntica, mas eu quero ser autêntica. Eu quero ser fiel à minha verdade, aos meus valores. Então eu começo a fazer um trabalho de integração e um trabalho de sustentação. Porque se eu vou definir um valor, se eu encontrei que eu tenho um compromisso com isso aqui, que é o meu valor, eu agora preciso sustentar isso. E se você tá nesse caminho, e se tudo isso que eu tô falando ressoa no seu coração, então eu quero te fazer um convite muito especial. Eu quero convidar você para o Círculo das Lobas, para vir conhecer o Círculo das Lobas. É um círculo de mulheres onde a gente se encontra ao vivo, 2 vezes no mês, para fazer alguns rituais e para fazer também as nossas iniciações, para a gente viver esse processo de integração, de fortalecimento da nossa personalidade, da mulher que a gente veio ser. A gente se encontra, a gente se reúne em grupo. Além desses encontros, a gente tem as previsões oraculares semanais, que são exclusivas para o grupo, uma energia mais direcionada para aquelas mulheres que estão ali. Então, se ressoa com o teu coração, você entra no meu site oficial, que vai estar aqui. Se você está no YouTube, vai estar na descrição, no Spotify também. Se você está aqui no WhatsApp, também vai estar aqui. Você clica nesse link e você vem conhecer o Círculo das Lobas. Você entra em contato comigo para você estar participando, tá bom? É isso. Uma ótima quarta-feira pós-carnaval e pós-eclipse para nós e que a gente tenha essa força e esse contato interno para realizar o que a gente precisa realizar. Gratidão e eu espero vocês aqui no nosso próximo vídeo e áudio agora, né?